Olá! Boa tarde já, né? Já é meio-dia. Bom dia ainda. Hoje vamos falar de propósito profissional. E eu trouxe uma convidada muito especial. Elissa Tavares vai estar aqui com a gente agora. Olá, muito boa Olá! tarde. Tá boa, Camila? Boa tarde! Estou bem, e você? Tudo bem também. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, falando do assunto que eu gosto tanto, né? Que eu acho que é tão importante a gente estar conectado nesse tema para a nossa vida se encher de significado e de sentido, né? Obrigada, viu? Verdade. Eu fiz uma live semana passada sobre isso. Eu falei, gente, mas eu vou convidar uma especialista também para falar aí sobre propósito, né? Você tem um curso aí bem específico para isso, né? E eu achei muito Sim. importante, relevante você estar aqui falando mais um pouco sobre propósito para a gente. Uhum. Enquanto isso, eu vou mandar um aviãozinho aqui para mais pessoas participar com a gente, aproveitar o Uhum. horário do almoço deles e vir aqui Vamos com a enviar o gente videozinho. para entender um pouco mais sobre propósito. Sim, E aí a gente consegue fazer o nosso bate-papo. isso. Tô mandando aqui. Sabe, Camila, é muito sofisticado, né, a gente falar sobre propósito, porque as pessoas querem mais saber como ganhar dinheiro, elas querem mais saber como resolver aquele relacionamento, né? Aham, Então, parece que quando a gente. Você nunca sentou num restaurante com um grupo de amigos e alguém falou assim: Nossa, eu preciso encontrar um propósito, é verdade. né? Então, eu diria que assim, é um grande desafio a gente mostrar para cada pessoa que ter um propósito significa muito mais do que só você ganhar um dinheiro ou você ter um emprego que pague suas contas, né? O que você seja bem-sucedido. É muito mais do que isso, né? Ele passa muito pela própria questão de nós estarmos fazendo aquilo que nós nascemos para fazer. É claro que isso vai trazer muita realização e felicidade. E cada pessoa chegou na vida para realizar algo, né, de importante, de interessante. E talvez se a gente não faz isso que é aquilo pelo qual nós fomos chamados, nós vamos ter uma vida mais vazia, né, com menos significado, com menos alegrias, né, com menos realização pessoal e profissional. E isso que você está trazendo agora vai o quê? Uma pessoa que está sem significado, vazia, vai impactar na saúde, vai impactar nos relacionamentos. Aí as pessoas vão voltar para aquela conversa de bar que você trouxe, elas vão Sim, reclamar e sentir muito, às vezes pelo relacionamento que não deu certo, pelo emprego que não deu sim, certo, não por aquela pergunta que você fez, né? Preciso sim, encontrar meu propósito e sair dessa fossa ou sair desse movimento que eu estou, né? sim, Então a pergunta, na verdade, deveria ser essa, né? Eu preciso sim. encontrar aí o meu porquê e não precisar ficar descontando em ninguém as minhas frustrações, nos meus filhos, né? Que a gente Uhum. encontra muito aí esses movimentos, essas dinâmicas relacionais. Eu acredito que muito da nossa falta de propósito, né, na vida, muitas vezes isso vai nos levar para esse lugar de depressão, para esse lugar de ansiedade, para esse lugar de insatisfação crônica, né, do tipo, eu tenho um emprego, eu estou naquele trabalho aí, eu gosto, no começo estou super entusiasmada, né? Quem nunca começou um trabalho, estou entusiasmada, que vai ser bom, vai dar certo. Aí passa 6 meses, aquele nível de novidade ali, né? Já acabou. E aí a gente vai para outras questões. E aí, ali no final do segundo ano, por exemplo, a pessoa já está tipo, nossa, não suporto mais esses colegas, não suporto mais esse chefe, esse trabalho, não aguento nem olhar para esse computador, né? E aí, o que que a pessoa faz em geral? Ela vai olhar para um concorrente e falar assim, não, eu vou trabalhar naquele concorrente lá, porque ele paga melhor,
né? É uma empresa melhor e aí eu vou para lá. E ele vai para lá e chega lá, ele trabalha no começo, todo animado de novo, felizinho, né? Só que em breve ele vai voltar para aquele mesmo lugar. Então é um ciclo que eu costumo dizer assim, que quem consegue ficar 3 anos, né, num trabalho fora do propósito, sem mudar de empresa, Forte. é forte. Então, geralmente são pessoas que acreditam na oportunidade. E às vezes nós estamos na vida procurando oportunidades de trabalho e não o propósito. E aí que as coisas dão errado, né? Quando eu olho para o propósito, a oportunidade pode ser excelente, mas ela não me cabe, ela não é para mim, né? Então, quando eu tenho essa noção, eu falo, opa, essa oportunidade é excelente, mas não é para mim, porque não está de acordo com o meu propósito. Se eu aceito as excelentes oportunidades, está tudo bem, eu vou seguir aceitando excelentes oportunidades, mas a sensação de realização profissional, ela não vem, né? Logo, eu quero alguma coisa diferente daquilo que eu estou fazendo. Ah, é verdade, a Karine tá falando. Falta o propósito, acabamos perdendo tempo procurando oportunidades. E a gente perde muito Exato. tempo na vida aí atrás dessas oportunidades. Isso. Eu vivi muito isso, né, Camila? Assim, eu vivi muito isso na pele, porque durante 12 anos eu trabalhei na indústria farmacêutica e eu vivi um conflito muito grande, porque eu tinha um excelente trabalho do ponto de vista de mercado, eu tinha um Remuneração. salário muito bom. Eu lembro que meu primeiro salário em 2007 era R$ 6.000, com carro zero, com planos de saúde, previdência privada, 14º e 15º salário, né? Premiações muito gordas, além desse salário fixo, em 2007, né? Então, Nossa, assim, era mais um de 10 anos. salário. Hã? Mais de 10 anos. Né? Naquela época, Isso, isso era muito dinheiro mesmo. nossa. Ainda hoje é um bom salário, mas naquela época era realmente assim, um espetáculo. Ninguém, eu acho, na minha É, família, até aquele momento, ninguém na minha família tinha chegado onde eu tinha chegado, porque eu sou de uma origem muito pobre, né? De pessoas muito humildes. Então, assim, para mim era praticamente a realização do meu sonho pessoal e do sonho do meu sistema familiar, né? Eu estava morando na capital do país, eu morava num prédio muito bonito, eu tinha vivido em casas muito simples, de repente eu estava morando num prédio maravilhoso, assim, pro meu padrão, né, familiar. E aquilo estava, de certa forma, sendo maravilhoso para mim, mas uma parte minha olhava para tudo aquilo e falava assim: eu tenho que gostar disso daqui, né? Eu tenho que amar isso daqui, porque eu tenho que ser grata, né? Olha o que que Deus me deu. Deus me deu a chance de eu trabalhar nesse lugar e como é que eu não gosto? Como é que eu olho para isso aqui e falo: nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu tenho que me nossa, eu tô sendo adaptar. ingrata se eu fizer isso, né? É muita coisa boa coisas acontecendo na minha vida, eu tenho que ser grata. Exato. E era realmente uma excelente oportunidade, né? A questão era que, como eu estava naquele lugar, tendo todas aquelas oportunidades, vivendo uma vida que eu jamais imaginei que eu poderia ter vivido, e sentia de uma certa forma que não gostava. Eu pensava, eu tenho que melhorar esse lado meu, né? Então eu comecei a tentar procurar melhorar, tipo, eu tenho que me adaptar e gostar disso. Então, se eu tiver que tomar um remedinho, eu vou tomar. Se eu tiver que, sei lá, fazer alguma coisa com a minha criança, fazer atividades lúdicas, eu vou fazer alguma coisa, porque realmente não Eu faz o vou me menor adaptar, né? sentido. Eu tenho que me adaptar. E aí, na verdade, a gente não se adapta à oportunidade, né? 11 anos depois eu fui entender isso, que eu não tinha que me adaptar à oportunidade, eu tinha que buscar o meu propósito, né? E aquilo realmente, o meu nível de aproveitamento de habilidade estava muito baixo. E às vezes a gente nem sabe o que é isso porque falta autoconhecimento, né? Quando eu olho para o meu nível de aproveitamento de habilidades hoje, eu sei que as minhas habilidades são muito mais aproveitadas no meu trabalho como terapeuta, consteladora familiar, life coach, enfim. Porque eu realmente estou dando os frutos daquilo que eu vim dar, né? Então eu faço isso com mais felicidade, mais leveza, com menos esforço, só no empenho, né?
Agora, e eu acredito que talvez eu contando essa minha história, por que que eu estou contando isso? Porque talvez seja a história de quem está aqui nos assistindo, ou quem vai nos assistir depois, né? Uhum, Porque muita com gente, certeza. sim, muita gente fala comigo, nossa, Mel, eu também, eu tinha um emprego bom e eu pensava, gente, o que que tem de errado comigo, né? Então, às vezes, não que necessariamente nem todo mundo tem que fazer uma transição de carreira, mas a gente precisa olhar para essa questão do propósito profissional, porque senão a nossa vida ela fica igual aquelas rodinhas de rato, né? Você fica correndo assim naquilo e não sai muito do lugar, né? Não sai. As coisas não fazem sentido. Isso. E eu lembro que uma grande chave, assim, a grande mudança para mim, vejo isso muito acontecendo com os meus clientes, vem de uma provocação mesmo, né? Então eu provoco muito nas minhas redes sociais, até perco seguidores por ficar provocando demais, porque as pessoas às vezes não gostam de ser provocadas, né? Elas gostam de ser Confortadas. incentivadas. E aí eu procuro fazer essa provocação, porque essa provocação que foi feita comigo, eu lembro que foi num culto evangélico e o pastor Fad Farage, lá no Ministério da Fé em Brasília, uma igreja assim com 3.000 pessoas sentadas ali. Ele falou assim: olha, cada personagem da Bíblia ele trouxe deixou um legado, né? Viveu uma vida com propósito e deixou um legado. Tanto que até hoje a gente está aprendendo através desses ensinamentos que foram deixados por eles, né? Então, qual é o propósito que você está deixando aqui? O que que você veio fazer aqui? Que legado você vai deixar? E eu pensei, gente, como assim? Né? Então, foi de uma provocação, até mesmo na igreja, e essa provocação pode ser feita na vida das pessoas através de uma igreja, através de uma live como essa, de um post, né, de uma conversa com um amigo ou de um seguidor meu. Essa provocação existe para a gente poder realmente ficar desconfortável na oportunidade e buscar esse lugar de significado mesmo, né? Para no último dia da nossa vida a gente olhar para o que que a gente viveu e falar assim, não, isso aqui realmente era o que eu devia ter feito, né? Isso, Tá com a minha congruente com, carreira, tá congruente com o que eu deveria entregar, né? O que de sim, acordo com os talentos que eu tenho, que eu recebi, para trazer aqui essa missão para servir as pessoas e aos meus sonhos, meus objetivos também. sim. E eu acredito que existe uma coisa muito espiritual nisso, né? Por isso que às vezes eu até toco nessa questão, mas não necessariamente a pessoa precisa ter essa visão espiritual para ela chegar nesse lugar de propósito, porque muitas pessoas, até ateus, vivem um propósito. Não digo que isso seja um impeditivo, não. Mas eu acho que é um facilitador, assim, sabe? Uhum. Porque na medida em que eu tenho a noção de que eu cheguei na vida e recebi alguns dons, né, com esse corpo que eu tenho, com esse jeito que eu tenho, com a história que eu tenho, do jeito que ela é, como ela é, assim eu posso demonstrar para o mundo toda esse potencial que eu tenho, né? Até a minha própria dor, as minhas angústias, tudo que eu sou compõe esse meu propósito, né? E espiritualmente, se eu acredito que eu fui criada por um criador, né? E eu cheguei na vida com essas possibilidades, é porque ele exatamente essa pessoa que eu sou e que cada um aqui veio para trazer uma solução para um grupo de pessoas, né? E, e cada e cada vez que a gente coloca em prática isso, eu tenho certeza que a nossa felicidade, a nossa realização, ela com certeza é muito mais significativa. Com certeza. Pode mandar perguntas aí, gente. Pessoal, compartilha essa live com mais pessoas, pega o minhãozinho aí, para que mais Isso. pessoas possam entender a importância do propósito. Aí a gente vai Uhum. tirar as dúvidas também que vocês trouxerem aqui ou perguntas. Isso. Eu queria, eu dei aqui meu exemplo, né? E até ponto de virada mesmo que eu cheguei alguns anos depois de ter sido provocada, né, por esse
essa pergunta, né, por essa questão. Eu levei 11 anos, né, para chegar numa resposta. Então, eu queria dar alguns exemplos também, se você me permitir, porque nós temos outras pessoas que tiveram experiências diferentes, né? Algumas pessoas, quando crianças, por exemplo, muito pequenos ainda, eles já sabem o que querem fazer, né? Então já falam, quando eu crescer eu quero ser isso. E aí Tal essa coisa. pessoa, isso. E aí essa pessoa realmente segue por essa linha e ela se torna um adulto que faz aquilo, né? E aí sim, essa pessoa tem toda uma, uma sequência, né, de ações, todas voltadas para isso. Eu fiz algumas lives sobre propósito no meu perfil com algumas pessoas e tenho ali muitas lives a respeito disso. Então, por exemplo, a última que eu fiz foi com a Charlene Cordeiro. Ela é pianista, né? Desde pequena ela queria ser pianista, ela é pianista e ela mostrou para a gente como toda essa trajetória aconteceu até hoje, né? Você conhece ela? Não, não conheço. Não. Ela tá lá Assim, no seu feed, né? eu nunca soube o que fazer, isso até hoje é difícil, porque acabei indo por caminhos que a vida me levou. Isso, Karine. Isso acontece com a maioria das pessoas. Diferente desse caso que eu falei, por exemplo, a maioria das pessoas não tem uma experiência de vida e através dessa experiência de vida a pessoa vai percebendo o que está dando certo e o que não está dando certo internamente. Não estou falando de dando certo, de dar dinheiro, não. Estou falando que é uma coisa que a pessoa olha e fala, nossa, eu estou incomodada com isso que eu estou vivendo, né? Isso não está me deixando feliz. Tentando entender quem eu sou, mas estou bem confusa. Então, eu vou dar para a Karine aqui que está mandando essa mensagem. Nós temos uma fórmula do propósito, né? Tem muita gente na internet que fala assim, propósito não tem fórmula. E eu gravei um IGTV e deixei, gente, propósito tem fórmula, né? E eu acho que para você, Karine, que está nesse lugar que eu já tive, e fiquei 11 anos aí nesse lugar, andando de lado, mudando de empresa, pensando que eu ia dar conta de ficar mais feliz se eu fosse para uma outra empresa, é o seguinte, o propósito, ele é igual à sua potencialidade menos as interferências. Então, você está falando de autoconhecimento e é isso mesmo. Sem autoconhecimento, a gente não consegue olhar para o propósito, tá? Então, por quê? Eu preciso saber o que que é esse propósito, que é o que que eu vim fazer na vida, né? Quais são, qual que é o meu para quê? Para que eu estou na vida, né? Será que é para realizar o sonho de alguém? Será que é para ficar trabalhando nessa empresa aqui em troca do dinheiro, né? Parece que não é só isso, né? A vida não é só crescer, casar, ter filho e morrer, né? A vida tem muito mais coisas do que isso. Apesar dessas coisas serem muito importantes, a gente também tem essa coisa, para que essa vida, né? Bom, então, esse é um ponto. Então, quais são as minhas potencialidades? Isso é um processo de autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não sei as minhas potencialidades. Como é que eu vou olhar para o potencial, o que eu já sei que eu tenho? Ótimo. Por exemplo, ó, eu sou boa motorista, é uma característica minha. Então, eu coloco lá na minha listinha, né? Eu sou boa motorista, sei fazer bolo, eu sou boa para, sei lá, você vai fazendo a sua listinha lá das suas potencialidades. Sou Agora, é comunicativa, claro, sou negociadora. isso. Agora, eu tenho também potencial inexplorado. Então, aí que entra o autoconhecimento. Então, esse potencial, essas potencialidades é uma parte do que eu conheço e uma parte do que eu não conheço. Então, no autoconhecimento, o que a gente vai fazendo? Melhorando esse autoconhecimento para chegar nesse lugar de falar assim, não, agora eu sei, inclusive, coisas que eu nem tinha olhado ainda, que eu sabia que eu era boa, agora eu vejo, né? E quando a gente vê algo que a gente pode fazer que nem sabia que podia, a gente fala, ai, que bom, né? Parece que é muito bom, né? E a fórmula que eu gosto muito de trabalhar é essa. Proposta é igual potencialidades menos interferências. Aí eu falo, gente, mas o que é interferência? Né? E aí a gente pode olhar para essas interferências como N coisas, né? As nossas crenças limitantes, os nossos bloqueios, o nosso medo, né? Ou a raiva, ou uma lealdade parental. Às vezes eu fico numa lealdade parental que é muito prejudicial, que é, por exemplo,
Eu olho para os meus pais e sinto uma lealdade que eu tenho que fazer algo como eles fizeram. Então, são aqueles assim, o pai é dentista, eu sou Sagrado. dentista. E o que Hã? os pais falam também é sagrado. Isso, Ou aí eu o tenho pai que, fala assim, ou eu tenho que cuidar desses pais. Eu não posso olhar para sim, minha vida. sim. Esse exemplo aí que você deu é muito interessante, porque às vezes o propósito ele é geográfico. Às vezes o propósito ele acontece só num determinado lugar do planeta. E aí eu tenho um cliente que ele tem um propósito nos Estados Unidos. O propósito dele não funciona aqui no Brasil. Até por questões climáticas, até porque o que ele faz lá não dá certo fazer aqui. E aí, quando ele não está lá, quando ele tem que ficar aqui um tempo, assim, ele fica triste, né? Ou seja, ele quer viver lá. E esse propósito geográfico, muitas vezes, eu tenho que sair da barra do papai e da mamãe, né? Da barra da saia. E aí, se eu não me solto de uma lealdade dessa, né? Eu não consigo viver meu propósito. Aí eu tenho que aceitar as oportunidades. E aí, tudo bem. E aí eu fico nas oportunidades, né? Aí eu fico nas oportunidades. É uma escolha. Mas pode chegar o último dia da sua vida, você olhar para isso e falar assim, nossa, para que eu não fiz o que eu vim fazer? Né? Então tem que ter essa consciência e ficar na escolha consciente. Não, estou fazendo uma escolha consciente de que eu vou abrir mão de viver meu propósito para aceitar oportunidades, porque eu não dou conta de sair da barra da saia do papai, da mamãe, né? Preciso ficar perto deles, é importante para mim estar perto deles. Porque se eu for Sim, acontecer alguma coisa com eles, o que que vai ser de mim, né? isso. Então não tem como viver propósito desse jeito. Você é bem polida para falar, Camila, eu admiro isso. Tô bem o quê? Polida, né, para falar assim. Você falou do jeito muito, muito bonito. Porque eu falo assim, ó, você tem que sair da barra da saia, né? E você não. Então eu gosto muito disso que você fala, né? Aprendo muito com você. Eu também Bom, aprendo mais com você. esse propósito, eu já dei um exemplo aqui, né? Eu queria dar alguns exemplos, mas assim, esse propósito geográfico, se eu não tiver coragem de sair do meu lugar e fazer o movimento de ir para esse lugar, né? Eu não consigo superar essa interferência, né? Então, eu tenho uma interferência geográfica. Ok, então, se eu tenho uma interferência geográfica, eu preciso romper com essa interferência se eu quero viver o propósito, né? Karine, autoconhecimento é maravilhoso. É vida E vida nova. nova, a interferência é a mais desafiadora. As crenças limitantes são muito enraizadas, sim, mas elas estão facilmente quebradas num processo de desenvolvimento, tá? Eu fiz uma escolha, deixei minha família e vim para os Estados Unidos. Ok, ótimo, maravilha. Você está vivendo seu propósito, fazendo aquilo que você veio fazer na vida, sente que está utilizando a sua potencialidade, sente que perdeu as interferências, né? E aí tem que Então, ver, Daia, que família que é essa, né? Ela falou, faz 4 anos que vivo aqui. Porque se a família que você está falando é pai e mãe, eles depois de 20 anos, eles não é mais família, eles são família de origem. Sua família vai ser seu esposo, seus filhos, né? Então, só para a gente entender o exato. conceito aqui de, para a gente viver um propósito, a gente tem que desapegar de algumas questões aqui Ai, e ai, ir para a ai. vida. Oi, tá me ouvindo? Voltou. Tô. Caiu aqui. Tem também uma questão que eu acho que é bastante interessante a gente perceber, que assim, a gente tem que olhar também, Daia, para aquilo que é propósito. Eu estou aqui porque é um propósito, eu estou aqui porque eu estou fugindo das questões que eu vivia lá no meu país de origem. Nossa, isso aí acontece demais. Acontece demais. Então, eu Demais, tenho uma demais. série de problemas aqui que eu tenho no Brasil, aí eu olho para aquilo, não dou conta de lidar com os meus problemas, não estou dizendo que é seu caso, tá, Daia? Eu estou falando que isso também acontece muito. Então, muitas pessoas, elas mascaram um pouco e é meio que uma falsificação do propósito, sabe? Assim, aquele propósito meio fake. E aí eu pego aquele propósito e falo, não, eu tenho que mudar para o exterior porque é lá que está meu propósito. Mas, na verdade, é só uma fuga, tá? Então, a gente precisa tomar Mas você cuidado tá com dando isso. esse exemplo aí, é porque eu quase optei por essa opção, né? Eu vivi um relacionamento onde não deu certo,
E assim que terminou, a minha opção falou, quero ir embora. Eu pensei, né? Quero ir embora, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para não sei aonde. E acabou que eu não fui, né? Tive que ficar aqui, enfiar a cara no autoconhecimento. Quando a gente se conheceu lá na pós em psicologia, eu estava nesse processo, né? E Sim. aí buscando nessa questão do propósito e tudo mais. Mas eu vejo que se eu tivesse ido, teria sido uma grande fuga para mim. Eu não teria aprofundado no que realmente tinha acontecido, por que que eu escolhi aquele relacionamento, né? E também, assim, quais são os meus próximos passos, o que que eu deveria olhar para mim ali e descobrir o que que era importante para mim, o que que fazia sentido no meu campo Sim. profissional, pessoal. Você queria fugir, né? Que às vezes a gente pensa assim, vou mudar de país. Era mais fácil para mim, né? Porque eu ia para É, cada aula lá da pós em psicologia, cada tapa na cara que ele falava, meu Deus, peraí. Então, mas aham, aí a gente vai, né? Vai aprendendo e sim, aprofundando os conceitos. isso mesmo. É, tem um outro aspecto também que eu acho que é bastante importante a gente falar aqui, que é assim, às vezes esse propósito ele é temporal, tá? Às vezes ele vai acontecer por um motivo num determinado período de tempo. Então, assim, eu entendo também que havia um propósito na minha vida quando eu estava lá na indústria farmacêutica, né? Aquilo também era um propósito. Não estava utilizando todas as minhas habilidades, mas eu estava me desenvolvendo, entende? Eu não Uhum. estava no meu ápice do meu desempenho, mas eu estava cumprindo um propósito, porque ninguém fica 12 anos fazendo um negócio simplesmente para nada, assim, né? Então, houve, com certeza, um desenvolvimento muito exponencial na minha vida, assim, até do ponto de vista pessoal. Por exemplo, eu morava no interior, aqui em Uberlândia. Fui para Brasília. Até dirigir numa cidade que era uma capital era um desafio para mim. Então, Tudo tudo diferente. tudo isso me leva para um movimento em direção ao mais, né? Que é esse movimento da vida que eu vou para o mais. Então, se eu Uhum. estou me desenvolvendo, eu também preciso ver que tem um propósito naquilo. Agora, eu não preciso ficar nisso, né? Eu posso olhar para isso e perceber, não, existe algo que me incomoda aqui, eu quero dar um outro passo, mas para onde eu dou esse passo, né? Essa que é a grande pergunta. Alguém aqui que comentou Uhum. falou isso, né? Eu fico aqui pensando, pronto, o que que eu posso fazer, né? Então, durante aquele tempo, o propósito era essa busca, era a jornada, porque às vezes a gente pensa no propósito muito como fim, mas a jornada também ela é muito importante, né? O processo. O processo é muito bonito. Eu sou muito apaixonada pelos processos, por exemplo, dos meus clientes, quando chega aqui, primeiro dia, né? Aí é um processo, eu adoro aquele processo, né? Aquela coisa que vai se desenrolando, tipo um novelo mesmo. E aí é muito bonito, porque eu vou começar a fazer até uma foto de antes e depois, porque até a aparência das pessoas muda, né? Melhora. Muda. Então, é muito Diminui as gostoso. interferências, né? E muda tudo. E isso, a gente vai tirando essas interferências, e essas interferências vão dando lugar para o Até potencial da pessoa. porque, dependendo se o cliente chega com muitas interferências aqui no processo, fica obscuro o propósito, sabe? Fica, a gente Hum, tenta mexer ali, mas não sai. É meio que está blindado, sabe? Então a sim, gente vai ali descascando, tirando essas interferências, para a gente conseguir conectar com a essência, né? Com o que realmente importa ali para a vida daquela pessoa. exato. E essas interferências, Camila, assim, às vezes aqui nessa live a gente está tirando uma dessas camadas. A pessoa vai vivendo e na medida em que ela está vivendo, as camadas vão saindo, que são essas interferências. Por isso que o Chega um processo é momento, importante. isso, e chega um momento que é só um tapinha, assim, um empurrãozinho, que aquele empurrãozinho, assim, se abre uma grande verdade diante da pessoa, né? Então, eu falo que o meu curso online, ele é muito para isso, assim. Eu não digo que a pessoa vai fazer o curso online e ela vai terminar o curso e vai falar assim, ah, agora eu encontrei meu propósito. Porque isso é uma experiência de vida. Mas ela vai tirar tantas interferências e olhar para as potencialidades dela que ela vai estar muito mais acessível. Na hora que acontecer o gatilho, na hora que pintar aquilo na frente dela, ela vai ter total clareza e esclarecimento de que aquilo significa. E aí ela vai poder viver a plenitude daquilo que é o propósito, né? E até eu estava fazendo uma formação que você estava trabalhando lá como staff, né? E eu lembro que foi um exercício muito Lá foi um simples. tapinha, né?
Foi um tapinha, foi um exercício muito simples. Eu lembro que eu olhava para o lado, as pessoas mexendo no celular, tipo assim, o povo conversando. E eu estava vivendo ali naquele momento uma pontinha, um tapinha ali, um negocinho simplesinho que para mim fez todo um sentido. Eu comecei a chorar, eu fiquei extremamente tocada por aquilo, porque olha, só de falar eu arrepio. Porque eu estava vendo muito mais do que eu poderia. Eu já vinha de um processo de autoconhecimento, assim, muito longo, né? E aquilo ali foi para mim a tampinha que faltava. Então, eu acho que eu preparo muito os meus alunos para isso, né? Para. Tem esse tapinha, eles perceberem, estarem abertos para isso acontecer. Exato. Está aberto a possibilidades, a oportunidades, né? Tem gente que pergunta assim para mim, Camila, mas eu devo fazer essa entrevista? Eu devo pensar nisso? Deve, deve. Uhum. Se está em casa com o seu talento, com isso. Porque a gente vai se abrindo a esses processos. É no caminho, é caminhando que se encontra o caminho também. É me Sim, colocar em movimento, entendendo ali minha potencialidade e diminuindo as interferências que eu vou encontrar o meu caminho, que eu vou vendo, ó, isso aqui é bom, ó, não, isso aqui eu não quero mais pra minha vida, ah, isso aqui eu quero, uhum. né? Porque é uma coisa que eu até vi você falando esses dias, ninguém vai chegar pra você e falar, você tem que ser isso. Não. Sim, Você vai ter que ser advogada. Não, né? não. Até porque se você estiver tendo esse sonho às vezes é dos seus pais, você vai chegar um momento que você vai querer largar tudo e ir embora, ou deixar, mudar de profissão, porque nada se sustenta sem um propósito, né? Uhum. Então, é muito isso, é o caminho se faz caminhando e olhando aí para esses talentos, né? Porque me toca, e aí você se conectou com isso na hora dessa formação que você estava, né? Sim, Ali naquela atividade específica, te possibilitou sim, falar, opa, mas você já estava em processo tinha muito tempo, né, Melissa? sim, sim. E ali foi só o tapinha que você falou aqui agora, que falou, olha, aí você conecta uma peça do quebra-cabeça com a outra, com a outra, com a outra. Ó. Sim. Só que se a gente não para olhar para isso, né, isso não é importante. Às vezes nunca vai dar para a gente Isso. montar esse quebra-cabeça e encontrar aí essa felicidade Aquele profissional. momento para mim foi assim, um momento assim que todas as peças, eu parece que eu ouvi os barulhos assim dos encaixes das peças da minha vida se encaixando assim, eu via coisas que, nossa, foram em cadeia assim, se abrindo diante de mim. Então, eu acredito que quando nós estamos abertos, dispostos, disponíveis, né, para olhar para essa questão do propósito, para que eu vim, para que eu estou na vida? Aí sim, aquilo começa a acontecer na minha vida, né? Porque eu estou muito mais atenta, eu estou muito mais observando os movimentos. E aí, é claro que eu estou mais sensível, né? Então, tudo pode acontecer quando eu estou disponível. Agora, se eu estou seguindo a vida, olhando só para as oportunidades, se eu estou, por exemplo, às vezes a pessoa ainda não encontrou um propósito porque ela está fazendo um movimento em direção à morte, né? Uhum, Então, ela não olha para a vida, para as infinitas possibilidades, ela olha para a morte. Então, uhum. eu tenho até comentado com algumas pessoas que assim, a pandemia tem sido uma excelente oportunidade para quem já queria também olhar de certa forma para a morte, já pegar carona no Covid, né? Com certeza. Então, muita gente está pegando carona no Covid para fazer um movimento em direção à morte. E eu não estou falando que eu não estou, eu estou falando assim, que a gente tem que ficar atento, porque senão a gente pode ir para esse lugar, né? Então, não sei do que eu vou morrer, né? Nem quando. Mas eu quero dizer, assim, que a gente precisa estar atento. Por que será que tem gente que pega Covid e morre e tem gente que pega Covid e não tem nem sintomas, né? Então, assim, isso é muito interessante. A gente precisa olhar para isso e começar a perceber, né? Quais são no profundo de mim mesmo, no meu mais profundo, será que eu quero mesmo ficar na vida? Porque só vai viver Uhum. propósito quem está na vida. Só vai viver propósito quem está no adulto, né? Crianças não estão vivendo propósito, né? Então, é assunto de gente grande, porque a gente está falando de profissão, a gente está falando de trabalho. E muita gente ainda está no modo criança. Pensa que está no adulto, porque está trabalhando, tem carteira assinada, né? Mas está ainda no modo criança. Então, precisa olhar para. Não é só olhar E o assim. modo criança
E o modo criança, às vezes, assim, tá precisando de colo ainda, Isso. né? Tá querendo buscar um colo, que ainda, né? Então, tem dificuldade de assumir responsabilidade de adulto. E muito menos procurar um propósito. Exatamente, mais difícil ainda. Interessante. Então a gente Uhum. precisa, essas interferências, elas são muitas vezes, às vezes a gente nunca imaginou que tinha uma interferência que tem, né? Às vezes a gente nunca achou que tinha uma interferência. Por exemplo, no meu trabalho com as constelações familiares, eu percebo que às vezes a nossa relação com o nosso pai e a nossa mãe, ele também ele trava a nossa vida. Se eu não olho para isso, se eu não cuido disso, se eu não consigo honrar meus pais como eles são, sem julgamento e tal, eu também não vou conseguir esse lugar de estar adulto na vida e olhar para o meu trabalho, para a minha profissão e conseguir aquilo que eu quero. Então, gente, assim, Muito menos olhar para o propósito. não, aí é por isso que eu falei no começo, que é um negócio muito sofisticado, né? É. E Porque aí, a e quando você pessoa. está falando aí sobre olhar para. Você está falando olhar sobre relação com pai e mãe, porque às vezes eu tenho tanta dificuldade de ter a relação de filha, né? Que é o primeiro papel que a gente deveria exercer em qualquer relacionamento, né? Como que eu, se eu não consigo ser filha, às vezes quero cuidar dos pais, às vezes, né? Que estou em outro local que não é o meu, e aí o que vai acontecer ali? Eu vou ter dificuldade de me desempenhar bem em qualquer outro papel, seja na carreira, seja no relacionamento. Tudo vai ficar conflituoso, né? E aí, se eu não sei meu lugar nas minhas relações pessoais, começando pelo de filho, eu também não vou saber meu lugar profissional, né? Na Vou ficar vida. sempre misturada ali com outras coisas, né? Então, é uma coisa tão bonita, né? Porque é um desenvolvimento um olhar tão completo, né? Eu acho isso muito bonito, assim, isso me toca profundamente, eu acho por isso que eu trabalho com isso, e esse é meu propósito, né? Ajudar as pessoas a encontrar propósito no que elas fazem, em significado, nas relações e na vida como um todo. Porque se eu olho para o contexto todo, eu falo, gente, mas isso é muito bonito, né? Eu vou realinhando todas as áreas da minha vida e aí sim eu posso viver a minha própria vida, né? A minha própria essência. Assumir. Aqui na porta tem um pé de caju e eu costumo falar assim: muita gente é um pé de caju e quer ser um pé de laranja, E que é né? da laranja. É da laranja. Quem Dá dá uma laranja. laranja é o que tá no auge agora no momento. Não É, não, da laranja é que dá dinheiro, né? Da laranja é o que tá na moda, é que é saudável. Só que assim, aí eu dou uma laranja, mas é uma laranja assim meio estranha, né? Não é a laranja, você entendeu? E aí, é mas sem fulano doce. mas o fulano tá fazendo a laranja, por que que eu não posso fazer, né? E as pessoas botaram isso na cabeça. Se alguém faz, é porque eu consigo fazer também. Aí vai lá querer fazer o que o outro faz, só que o outro nasceu para dar laranja, você nasceu para dar caju. Se você tem um caju daquele assim suculento, aquele melhor caju que você pode dar, gente do céu, aquilo dá dinheiro, aquilo prospera, aquilo reverbera na vida do outro, porque você vira realmente o caju, você dá uma castanha boa, você dá um fruto bom, você dá um suco bom, você dá uma sombra boa, né? Então a gente precisa também parar de copiar, né? O propósito do outro não tem nada a ver comigo, né? Que bom, o propósito de alguém é esse, maravilha, segue o plano e eu vou olhar para a minha própria vida, para a minha própria questão. E isso também me mostra que, às vezes, o propósito é uma solução, porque olha o tanto de problema que tem no mundo, né? O Olha o mundo está cheio de tanto. tanto de problema que tem no mundo. Então, cada pessoa veio para ser uma solução para os problemas que tem no mundo. Se eu olho para mim e penso, qual é o problema que eu vim resolver no mundo? Eu não olho para as profissões que já existem, para os trabalhos que fulano e Não. ciclano faz. Eu olho para o Uhum. problema e eu posso ser aquela solução daquele problema. Então, o propósito muitas vezes é inventar uma coisa nova. Muitas vezes é inventar uma Uma coisa forma nova. diferente de solucionar um problema, né? Uma forma diferente. Exato, sim. Inclusive, eu coloquei lá no meu feed uma dica de filme, né? Um documentário do Cliff Davis, que é um cara que trabalha com música, gravadoras nos Estados Unidos.
E ele começou lá na década de 60. E na década de 60 só existia um tipo de música. E aí depois ele foi vendo que o mercado de música podia ser assim, jazz, rock, música lenta, aquelas música romântica, podia ser funk, podia ser hip hop, podia ser country. Então ele foi vendo que a música ela não tinha que ser só uma coisa. E isso ele inventou, né? Outra coisa que ele inventou também foi a possibilidade que todos os cantores cantavam a música que eles escreviam, que eles compunham. Então, depois desse processo, o que a gente viu? Que ele começou a pegar um compositor, pegar uma música que fulano gravou e dava para outro artista cantar. Ou seja, ele fez um outro caminho. E nesse outro caminho, a gente chegou em inúmeros artistas que ficaram extremamente famosos, inclusive como a Whitney Houston, né? E ele foi responsável lá pela gravação da música romântica do século, que é aquela música lá, I Will Always Love You, né? Da Whitney Houston. É a música romântica do século, ou seja, quando a gente faz uma coisa original, autêntica, essência, aquilo de alguma É forma ganha. inovador, soluciona o problema ali do mundo, de algum cliente, de algum grupo específico. Não adianta a gente querer também achar que a gente vai solucionar tudo e querer fazer tudo. E não, a gente tem que entender ali, né, de acordo com o nosso talento, o que a gente consegue e faz, não só faz bem, mas faz com amor, com leveza. Porque tem muitas coisas às vezes que eu faço bem, mas nem todas eu faço com tanta leveza, assim, algumas eu tenho mais dificuldade de fazer, por mais que no final saia bem e tal. Então isso já é indícios, né, Melissa? Isso já está me Sim, demonstrando ali muito da minha essência, muito ali do meu propósito. isso. E também, é por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante, né? Por isso que eu preciso, eu não dou conta de fazer isso sozinha. Eu preciso fazer isso com apoio, com a ajuda de alguém, porque eu não vou enxergar tudo sozinho. Então, um processo de desenvolvimento, ele tem também essa função, né? O outro pode ver, me ajudar a perceber, um terapeuta, um coach, ele pode me ajudar a perceber quais são as minhas habilidades que eu ainda não vi e me colocar nesse lugar de viver isso que eu vim fazer, né? Então, isso também faz muito sentido. A Rúbia está colocando, acredito que encontrei meu propósito, mas acabei me envolvendo em outra atividade. Estou em dúvida se os dois podem ser meu propósito ou se estou fugindo. Aí entra naquela parte lá do temporal, né, Melissa, que você estava explicando. Sim. Ela acabou se envolvendo em outra atividade para quê? Para que você acabou se envolvendo em outra atividade? Você é ativo ou você é passivo na sua história? Né? O que seu coração escolhe? Você quer ir para o seu propósito ou você quer ficar envolvida nessa outra atividade? Né? Uhum. E também a gente pode viver, por exemplo, um propósito compartilhado. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, o propósito ele é espiritual, ou ele é alguma coisa voluntária. Às vezes a gente tem pessoas que têm esse chamado. Tá tudo bem, tá? Uhum. Mas eu preciso pagar boleto, pagar aluguel, pagar energia, pagar a prestação do apartamento, comprar carro, comer, como é que eu vivo, né? Aí eu preciso achar algo compartilhado que junto com isso me leve para o meu lugar de propósito. Tá tudo Eu bem. falo muito sobre isso porque tem gente que às vezes tem um talento muito grande, não quer cobrar por aquilo, e aí tem que trabalhar às vezes com uma coisa que não gosta, ou que não é tão bom assim, porque dali vem a renda para pagar os boletos. Então isso não faz sentido, né, Melissa? Assim, então, no que eu sou boa, isso tem que virar um negócio, isso tem que virar um Exatamente. produto, um serviço, isso tem que ser cobrado, porque aí sim você está Uhum. vivendo o seu propósito, porque aí você vai Exato. ter um retorno financeiro daquilo ali, você não vai precisar fazer uma outra atividade para pagar ali, né, e cumprir com as suas Uhum. obrigações ali no dia a dia. Por que que eu não quero cobrar, né? Por que que eu não quero cobrar? Tem gente, realmente, muitas pessoas, inclusive eu atendendo uma psicóloga, ela estava ganhando R$ 1.048 por mês com os atendimentos.
e ela estava atendendo 14 pessoas gratuita. Então, eu estou vivendo meu propósito, mas eu estou atendendo 14 pessoas gratuita. Ora, então, peraí, isso é uma profissão ou isso é uma entidade filantrópica, né? Eu me valorizo, eu olho para o dinheiro e reconheço que esse dinheiro é importante. Que tanto de arrogância não tem quando nós olhamos para nós pensando assim, essa pessoa não dá conta de pagar, então eu vou dar para ela a sessão. É pesado, né? Mas é verdade. É. Então eu fiz uma opção, Camila, eu não atendo ninguém de graça. Então, assim, eu sou voluntária na Universidade da Família, eu dou os cursos lá na Universidade da Família. Quem quiser ser meu aluno tem que entrar por lá. Se não quiser, mesmo assim lá a pessoa paga, mas não para mim, né? Paga para a Universidade da Família os livros. Mas é bem em conta. É um livro bom, um Eu curso. já fiz também no curso Aniversário da Família, né? Mas é minha forma de voluntariar. Agora, é um projeto que eu acredito, é uma coisa que eu vejo propósito. Mas, assim, eu acho muito difícil a gente olhar para a vida e falar assim, não, eu vou trabalhar e não vou cobrar. É bem complicado, não é? A gente precisa ver valor nesse trabalho e cobrar um valor por ele. Se você não valorizar, quem que vai E valorizar? quando a pessoa cobra, né? Quando a pessoa paga, o cliente paga por aquele produto, ele se sente também dono daquilo ali. Ele se apropria daquilo, daquela sessão, daquele conhecimento, daquilo que ele está tendo ali, né? Posse daquilo. Ele toma posse daquilo. É meu, eu paguei. Tá? Sim, Agora, quando a pessoa não paga por aquilo, é como se você que não está cobrando não desse para o outro a oportunidade de se apropriar daquilo, para fazer uma real mudança, uma transformação na vida dela. Então, exato. quando a gente usa esse mindset, a gente entende ali o tanto que você cobrar, você dá oportunidade para outra pessoa, para ela Sim. ter ali posse do que você está oferecendo. Eu quero falar para a Rúbia.cr. Entrou a Ana Rúbia, mas eu não estou falando com a Ana Rúbia, não. É a Rúbia. Uhum. Rúbia, me segue lá no meu perfil. Você, essas outras aí que estão fazendo perguntas de propósito, que tem dúvida, né? A Karine, Daia, dá uma olhada lá. E eu não sei se são essas, mas a gente tem um conteúdo lá e esse curso online que também pode ajudar muita gente que está em dúvida com relação ao propósito a encontrar, a entender um pouco melhor a si mesma, entender um pouco melhor essas questões, para sair da oportunidade, parar de olhar para a oportunidade, olhar o que está acontecendo de verdade e focar na solução, né? Uhum. Porque eu também eu concordo, Camila, que eu fiquei 11 anos procurando meu propósito, porque eu nem sabia que existia ajuda especializada para olhar para isso. Eu acho que nem existia, sei lá, se existia era muito escondido, ninguém, não tinha internet, não tinha Instagram, parece que o povo não falava disso, né? Uhum. Então eu fiquei ali andando de lado, procurando sozinha, sabe? Eu fazia terapia, sempre fiz, mas era para resolver outras coisas, né? Ah, eu queria resolver outros assuntos da minha vida, estava tudo muito ruim. Então, então eu ficava procurando terapia para resolver outros assuntos. Mas Que é o que a hoje, gente gente, a gente. falou lá, né? No início da É, live aqui. exatamente. Então, eu ficava Uhum. procurando terapia para resolver outras coisas, mas o ponto central eu nem sabia o que era propósito, né? Assim, eu ficava procurando alguma coisa, eu falava, gente, eu acho que eu vou abrir um food truck, eu vou abrir uma distribuidora de bebidas, eu lembro que lá em Taguatinga tinha muita festa, eu falei, eu vou abrir uma distribuidora de bebidas aqui em Taguatinga que eu vou, que eu vou ganhar dinheiro, né? Então era tanta coisa. Oi, Fabinho, um abraço para você, meu bem. Ó, o Fabinho aí é uma pessoa que vive uma vida com propósito, ó. A Que dança, maravilha. o Fabinho é professor de dança de salão e ele vive o propósito dele. Então isso é muito bonito, né? E aí, Camila, hoje a gente sabe que existe a ajuda. Olha que maravilha, né? Olha que beleza a gente poder perceber que a nossa vida pode ter sentido e significado, que a gente pode procurar ajuda, que não precisa demorar 11 anos, 20 anos, 50 anos para você achar o que você veio fazer na vida. Você pode encurtar esse tempo fazendo meu curso, ou procurando um profissional,
né? Ou, sei lá, procura Camila, me procura, vai em busca disso, né? E você pode acelerar esse processo muito mais, não precisa ficar o resto da vida nesse lugar de procura, não, perdido. E quem está perdido na vida é porque está no modo criança, não é, Camila? Com certeza. Tá precisando ser Ora, cuidado ainda, né? Precisando de colo. Às vezes tem que exato, cuidar dos pais e não foi cuidado o suficiente aí. Tá querendo voltar para ter colo em vez de ir para a vida. exato. Eu fico perdida, não sei o que que eu faço. Olha, tá vendo? Olha, não é, o adulto sempre acha o caminho de volta para casa. Quem, quem está Pergunta, perdido, né? O adulto pergunta, falou, onde que é aqui o caminho? é, E uma das coisas aí que eu ajudo muito, né, os líderes, né, que eu trabalho muito com líderes, aí eles entenderem também o propósito dele, o que eles vão agregar na vida das pessoas que eles lideram e também como que eles podem fazer isso de forma, tendo um posicionamento claro, né? Então, e através disso eles conseguem se posicionar melhor, né? E aí a empresa também consegue, ele se posicionando melhor, a empresa consegue colocar ele no melhor local para ele fazer o que ele veio fazer. É porque muitas das vezes a gente está fora do nosso propósito, seja na empresa, seja onde for, porque primeiro que a gente não tem clareza, segundo às vezes que a gente não sabe expor isso para as pessoas, né? Então, se eu não sei expor, se eu estou numa empresa onde eu não sei expor ali o meu real propósito ou o que eu vim fazer, o que vai acontecer depois? Não adianta eu reclamar que ou eu não estou na posição certa, ou eu não estou, a empresa não me valoriza, não, mas eu não sei expressar, né? hum, Eu não sei, seja na reunião, seja como gestor, seja com o diretor, seja com quem for, eu não sei com clareza falar a mensagem, né? Seja através de ações também, que me coloquem ali em conexão para viver esse propósito, às vezes, dentro da empresa também, né? Então, isso que eu sim, trabalho hoje é muito forte dentro do curso, do VCL, né? Dentro dos atendimentos, para a gente conseguir apoiar essas pessoas, porque as pessoas falam assim, Melissa, não, vou ter que sair da empresa. Não, vou ter que, peraí, vamos só ver aqui antes, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Em relação sim, a esse propósito, a esse posicionamento, porque às vezes está ali dentro do meu propósito também. Eu só preciso fazer sim. um melhor posicionamento, uma melhor explanação, né? Me conectar com o que tirar as interferências, me conectar com o que realmente é importante para eu exercer ali melhor a minha função, o meu porquê. Uhum. Sim. Isso que você falou me remete a duas coisas muito importantes, né? A primeira é que o propósito nunca é vivido para mim, do tipo assim, eu vou viver meu propósito para eu ficar feliz. Não, isso é uma consequência. O propósito é sempre servir. Ele está sempre conectado com Relacionado aquilo ao que você... outro. Isso. E aí é claro que o outro dá a contrapartida dele, que é o dinheiro que a gente estava falando agora mesmo. Ele paga, né, por isso. O mundo paga por isso. Quando a gente faz o desenho lá do Ikigai, lá no meu feed tem um Ikigai lá para quem quiser ver, e se quiser me mandar um direct, eu te mando também o post. Mas lá no Ikigai a gente vê que o mundo paga por isso. Então faz parte, né? O contexto ele fecha ali. Então, servir. Será que eu quero ser servida na minha carreira ou será que eu quero servir? Porque geralmente Uhum. tem gente que vai para a carreira profissional querendo ser servido. E aí, imediatamente, ele fica fora da área de propósito. Porque ele quer receber e não dar, né? Então, esse é um ponto. Uma outra coisa também que você falou que me chamou muita atenção e que eu falo muito também no meu curso é assim, comunique o seu propósito. O que é Uhum. isso? Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Uma cliente minha, professora, universitária, quando ela foi prestar residência numa outra cidade, o examinador lá falou para ela assim: olha, essa instituição de onde você vem é muito ruim, lá não é bom não. Mas ela se formou, fez residência nessa instituição, estudou e tal. E ela, a partir daquela frase daquele professor, ela se sentiu desafiada a provar para ele que ele estava errado. Através do processo de autoconhecimento, que Uhum. ela está, é, que o propósito dela é tornar aquele serviço específico daquela área que ela trabalha naquela instituição
uma referência no estado de Minas Gerais e no Brasil. Então, a partir dessa provocação desse professor de outra cidade, ela percebeu que esse propósito dela era isso. Só que ela não percebeu. Ela viveu, mas não percebeu. E aí, aqui nos nossos atendimentos, ela falou, mas eu não gosto de ser professora. Para que eu estou aqui dando aula? Eu não estou querendo ficar aqui. E aí, quando a gente olha para essa relação dela com os alunos, é verdade. Essa relação, ela não é o fim. Ela é um meio para que ela possa tornar aquele setor que ela trabalha uma referência no Estado e no Brasil. Então, às vezes, é uma questão de perspectiva. Eu estou olhando assim, mas, na verdade, o meu propósito está aqui. Eu vou continuar no mesmo lugar. Só que eu vou virar a minha perspectiva e vou olhar de um outro panorama. Que legal. Então, isso também é muito bonito. Porque aí a pessoa, pô, ela não vai descartar a carreira dela. Ela só vai olhar para a função de professora como um meio, não é o fim. O fim é ela tornar aquele serviço uma referência. Isso muda tudo. Muda. Ela vai trabalhar com outro gás. Outro gás. E aí ela precisa comunicar, tanto para os alunos quanto para os outros professores, porque ela é coordenadora lá do curso. Do curso não, de uma área lá do curso, sei lá. Bom, então ela tem que comunicar. Gente, o meu propósito aqui com vocês é tornar o departamento X aqui uma referência no Brasil e no estado de Minas Gerais. Porque aí, quem está com ela já entendeu. Ah, entendi. Ela está aqui para isso. Essa é a finalidade dela. Então, quem olha para ela, sabe que tudo que ela faz, todos os passos que ela dá, todo o trabalho dela é voltado para essa finalidade, para este propósito. Que bacana. Então, quando ela propõe alguma coisa, as pessoas já entendem. Não, vamos fazer dessa forma. Ou ela pensou nisso... por causa que tem esse propósito, tem esse porquê atrás, né? Então tem muita até adesão. Quando a gente fala de gestão da mudança, quando uma atividade ou alguma coisa não tem um porquê ou um propósito por trás, as pessoas não aderem ou não querem fazer. Tendo uma liderança também não querem fazer, né? Então, isso é muito legal esse exemplo, porque tá muito claro o propósito dela, o porquê. E aí, com certeza, vai ter muita adesão das pessoas àquilo ali, porque eles entendem que tem algo maior que vai beneficiar todo mundo. No final, ali, todo mundo vai ter. Exatamente. E aí, eu acho isso muito bonito, Camila, porque, assim, muita gente pensa que vai ter que fazer uma transição de carreira. Fala assim, não tô satisfeitinha aqui, eu tenho que fazer uma transição de carreira. Pô, peraí, vamos olhar aqui direitinho. Aí quando você vai com um olhar mais atento, numa construção, isso também não é uma sessão, né? Isso aí a gente constrói todo um processo de autoconhecimento junto com o cliente para entender todas as etapas da vida dele. Até porque, às vezes, nas primeiras sessões, a gente fica mais tirando as interferências. Tirando as interferências. Aí, porque, assim, o que acontece? O cliente chega cheio de interferências, sabe? Porque isso não dá, porque essa oportunidade também para mim não queria, também não serve. Então, ele não consegue olhar com outra perspectiva para a vida, para a carreira, para o propósito, muito menos para o propósito. Não. Então, aí a gente começa a tirar essas vendas que tá aqui, dali, o porquê que tá, né? O que tá acontecendo. E aí, depois disso, que a pessoa fala, ok, então agora vamos olhar. Aí a gente olha para tudo que tem ali de perspectivas, de oportunidades. Tudo é válido. Só tem que ver ali primeiro o que tá me tampando meus olhos e eu não tô conseguindo ver. Sim, e comunicar é aquilo, né? Olha, eu tô aqui fazendo isso por causa disso, né? E aí o outro entende muito melhor. E tem gente que quer viver um propósito, mas assim, ele é velado, é meio nas entrelinhas, aí não dá resultado, porque a pessoa fica ali nas entrelinhas e não consegue, de fato, olhar para aquilo que é, olha para a pessoa, mas não identifica. Então, por exemplo, se eu olho para uma determinada pessoa, pensa aí numa vez, no Papa Francisco, um exemplo. Se eu vejo ele, eu sei qual que é o propósito dele. Tá claro para mim. Se eu vejo o Donald Trump, tá claro para mim. Se eu vejo a Michelle Obama, tá claro para mim. Agora, se eu vejo uma pessoa, e olha só a diferença, ó, vou pegar um bonequinho aqui pra gente olhar. Ó, eu vejo uma pessoa, ela é neutra, eu não sei exatamente o que é, para que ela veio na vida, não sei. Agora, se eu olho, essa pessoa já tem um olhinho, uma cabecinha, uma carinha,
já começa a ficar mais claro para mim. Uhum. E isso tudo depende de como eu me comunico com o mundo. Como é Uhum. que eu olho para o mundo e deixo que o mundo me veja? Será que eu sou uma pessoa neutra? Ou será que eu sou uma pessoa que já defini o que eu vim fazer na vida? Uhum. Então, eu não posso passar despercebido. Porque esse aqui está esperando o quê? Uma excelente oportunidade. Esse aqui está esperando uma excelente oportunidade. Um milagre. Assim, nossa, podia alguém me ver, podia alguém olhar para mim e falar assim, é você a pessoa. E aí eu falar assim, nossa, eu vou. Gente, isso pode acontecer? Pode, mas é raríssimo, né? O que mais acontece é realmente a gente mesmo fazer essa busca, né? Criar essa oportunidade. E E a aí, minha às vezes, palavra para isso é escavação. Sabe assim, cavucar a terra? É você naquele processo de cavucar dentro de você mesmo. Escavação. e é legal você estar falando nisso, porque às vezes a gente também tem que entender dentro da nossa, trazendo exemplo da empresa, né? A gente tem que Uhum. entender quem são as pessoas ali que, vendo o meu potencial, eu posso criar uma nova oportunidade. Sim, Então, o meu líder, ou a pessoa que está acima de mim, né? Ou as pessoas, os meus pares, e demonstrar mais isso, né? O que eu faço de bom e tal. Porque eu falo que tem gente que faz coisas muito boas, mas não consegue desenvolver esse relacionamento, esse network, e aí tem muita dificuldade, sabe, Melissa, de comunicar esse propósito, porque às vezes a minha relação com o meu gestor não é boa. Então, a primeira coisa que a gente sim, trabalha também é esse network também, para que essa mensagem, quando ela estiver pronta, ela consiga propagar, para que esse campo sim, esteja pronto para isso reverberar para as outras pessoas, né? Se eu também não sim, trabalho esse relacionamento, quando eu tiver com essa comunicação pronta, né, eu não vou ter adesão, a pessoa não vai me dar abertura. Então, tudo isso é pensado no campo corporativo, né? É o poder do network para que a gente consiga declarar o nosso propósito e às vezes ter uma sim. nova perspectiva na mesma empresa que eu estou, né? No mesmo processo Isso. ali que eu estou. Renata Bonfim, tá por aí, Renata Bonfim? Eu vi que você entrou, eu quero falar uma coisa que eu acho que pode fazer sentido para você, tá? Ah, É o tá. seguinte, às vezes, eu não sei se ela já saiu, se você estiver aqui, Renata, eu quero que você me dê um ok, porque eu quero saber se você recebeu essa mensagem. As pessoas, ok, muitas vezes, o que que nós estamos na vida? Estamos na vida imaginando que o propósito vai surgir de uma excelente oportunidade, de uma ligação mágica, de algo positivo. Mas, às vezes, um propósito de vida, ele está relacionado com algo ruim que nos aconteceu. Ruim, entre aspas. Sim. Que seria algo que não foi como eu imaginava, não foi como eu desejei, não foi como eu queria. Eu imaginei que fosse diferente. Foi difícil. Eu tinha outros planos. E aí, às vezes, acontece algo na nossa vida. E aí eu vou dar um exemplo aqui, não é o caso da Renata, mas eu vou trazer esse exemplo. Você se lembra, Camila, e as pessoas que estão aqui nos assistindo, quando aquele menino, uma família foi assaltada, e aí o menino ficou preso no cinto de segurança, e aí o menino foi arrastado 10 quilômetros e morreu. Vocês se lembram disso? Um menininho japonês. Tragédia, gente, tragédia, horrível. O que a gente teve ali? A gente teve um pai e uma mãe que abriram uma ONG para ajudar outras famílias que passam por tragédias e isso se tornou um propósito de vida para eles. Então, eu quero mostrar para vocês o quê? Que às vezes eu tenho uma experiência de vida que é muito ruim. Por exemplo, a Maria da Penha. Olha para Maria da Penha. Apanhava, ficou na cadeira de roda, sofreu o pão que o diabo amassou, mas hoje a gente tem uma lei que protege outras mulheres da violência doméstica, porque essa Maria da Penha sofreu esse problema. Então, gente, muitas vezes, quando eu comunico para o outro a minha dificuldade, a minha peleja, né, aquilo que eu passei, ou que eu estou passando, eu posso tornar isso um propósito de vida, tá? Eu tenho visto, eu falei aqui dessa pessoa porque eu tenho visto ela falando sobre as histórias com a filha dela, né? É, o desenvolvimento da filha, isso é muito bonito, isso toca as pessoas. Então, quando a gente olha para a nossa vida e fala assim, eu tenho uma dificuldade, essa dificuldade inspira muita gente. Essa dificuldade pode ser
o motivo pelo qual você está na vida. E aí você passa aquele perrengue, não é à toa, não. Você passa esse perrengue, é para você olhar para tudo isso e falar assim, gente, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, como é que eu dei conta. E isso pode mudar a vida de muita gente. Com Entendeu, certeza. gente? É isso. Então, nós olhamos às vezes para essa questão do propósito dentro das nossas dificuldades como alguma coisa assim, ai, não, essa parte eu quero esconder, essa parte eu não quero olhar para isso, essa parte Não é a quero falar parte mais sobre isso. não quero falar sobre isso, é a parte mais difícil da minha vida. Mas muitas vezes o nosso propósito está relacionado justamente com essa parte difícil mesmo. Se você não se permitir olhar para isso, mesmo que seja assim, doloroso no começo, mas depois vai ser tranquilo, se você não se permitir se conectar com isso, o mundo ele não vai ter o privilégio, né, de saber como que você faz para você passar por isso. E as pessoas querem saber. É uma solução para um grupo de pessoas. Pode Porque mandar a pergunta pessoa aí, gente. passou, foi difícil, mas está aqui, né? Então, como Isso, seria. E aí ela aprendeu, às vezes, recursos ou estratégias para lidar melhor com aquela situação. Então, como que outras pessoas também podem aprender, né? E passar e encontrar ali uma felicidade ou uma paz que alguém sempre busca. sim. Por isso que é tão importante a gente dessofisticar, se é que existe essa palavra, não existe, né? É um tema sofisticado? É, mas a gente precisa transformar ele num tema simples. Essa que é a minha intenção, né? Uhum. Porque, como eu falei no começo, ninguém senta numa mesa de bar e fala assim, nossa, eu preciso encontrar meu propósito. Tomando uma cerveja com os amigos, né? Nossa, cara, eu tô passando um problema com a minha esposa. Aí o outro fala assim, não, eu tô passando um problema financeiro. Aí o outro fala, nossa, eu tô procurando um propósito. Não, isso não existe, né? Geralmente as pessoas reclamam do chefe, do trabalho, reclamam de não estar dando certo na A vida. saúde, tá com dor não sei aonde. Isso. Onde dói. Você não me Mas no indica um fundo, médico, né? Para eu tomar um remédio, para eu ficar mais animadinho, para eu ir trabalhar na segunda-feira, né? Isso tem demais. Mas na verdade o que nós precisamos é olhar para que eu estou na vida, né? Se eu olho para isso, então eu preciso dessofisticar esse conceito de propósito e tornar isso alguma coisa normal para todo mundo. E eu não estou dizendo que vai ser algo tão grandioso como eu dei aqui o exemplo, né, das pessoas que eu dei de exemplo, como desde lá do Clive Davis, né, que eu falei, ou do Papa Francisco, ou sei lá, de qualquer pessoa que eu falei aqui. Falei de vários, né? Falei de pessoas simples, o Fabinho entrou aqui, né? Falei da minha amiga Charlene, musicista. Falei de várias pessoas, conhecidas e desconhecidas. Mas o importante é o quê? O propósito ele não precisa ser algo grandioso, cinematográfico. Não, gente, é coisa assim, ó, pequenininha. Então, eu lembro que eu tinha uma passadeira de roupa que eu perguntava para ela: o que você veio fazer na vida? O que você acha que você veio fazer aqui? Ela era minha cobaia. E ela falava assim: uai, eu nasci para passar roupa, eu amo passar roupa. Pensa numa pessoa que passa roupa perfeita. Então, às vezes é isso, é a gente ter essa noção do que a gente veio fazer. Não precisa ser uma coisa cinematográfica, mas pode ser alguma coisa simples, mas que serve, faz a diferença para um grupo de pessoas. com certeza, Mel. Muito bom mesmo. Acho que quando a gente tira toda essa sofisticação do assunto, a gente tira a distância também da gente encontrar ele, né? Da gente se conectar com ele, né? A gente tira essa dificuldade de estar ali conectada com o nosso propósito. Sim, Então, facilita a nossa vida e das pessoas também que podem usufruir aí desse conhecimento, né? Do que a gente tem para oferecer para o mundo e entender aí. Ó, a Lília fala um trabalho com propósito. legal. O Insta vai te. Deve ser minha mãe aí. Oi, mãe. Ela tá falando que o Insta vai e deve me derrubar a live, mas não tá derrubando mais, não, né? É porque já deu o horário, né? É que É, não tá derrubando mais, não. Isso é, faz toda a é, diferença. isso. Eu quero dizer para as pessoas que quem quiser, né, se conectar melhor com esse tema, vai lá no link da minha bio, me envia um direct. Faz meu curso Encontre Seu Propósito. É um curso bom, rápido, é gostoso, é intenso.
Sabe, assim, eu preparei um conteúdo ao vivo e um conteúdo gravado com muitas dicas. Achei que vale muito a pena para quem está procurando um propósito de vida, se conectar com isso para poder buscar, né, essa tampinha que faltava. Porque depois que você tiver contato com todo esse conteúdo, eu tenho certeza que você vai, ó, faltar só uma tampinha para você chegar lá. Não fica como eu, 11 anos, não. Vai mais rápido. Muito bom. E assim, gente, a Melissa ela tem vários vídeos, depois vocês vão lá, assistem também, falando sobre propósito, sobre assuntos relevantes ali, que vocês podem aplicar ali no autoconhecimento, né? E ajudar vocês a encontrar algumas peças que ainda faltam. Sim. Eu também quero falar aqui que quem já entendeu que tem alguma questão ali relacionada a propósito de liderança, o meu curso está aberto, ele vai encerrar amanhã as inscrições. Show. Então, tem perfil, Melissa, que já tem um talento ali, né, bem focado a poder, controle, tem essa necessidade. Então, a gente só Sim. precisa mobilizar e canalizar para que isso seja feito de forma assertiva, né? Para gerar resultado, para trazer satisfação profissional. E é Sim. porque todo projeto, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de alguém liderando, alguém direcionando, Sim. né? Então, O a mundo gente precisa de precisa de pessoas bons líderes, né? para ser bons líderes, né? Para não O ser mundo chefes. precisa, o mundo precisa de mais de bons líderes, de pessoas com essa vontade. Hoje, até na política do nosso país, a gente olha e vê que nem tem pessoas que estão preparadas, né, para assumir liderança. Então, a gente precisa, é muito importante esse trabalho que você está fazendo, Camila, que a gente precisa realmente de líderes mais bem preparados nas empresas, na coisa pública, né, na vida. A gente precisa de chefes de família, líderes, né? E a gente precisa muito disso. Porque um bom líder, ele induz e apoia as pessoas a se conectarem com o seu propósito. Eles Sim, observam os talentos de cada pessoa, põe a pessoa certa no lugar certo. Então, ele sim, consegue ajudar para que outras pessoas vivam o seu propósito, né? sim. O líder que não que está ali e que ele não está conectado em ser um bom líder e tal, ele não vai olhar para isso. Ele, ó, Sim. entendeu? Então, É. às vezes, ele não vai Muitos te líderes nem estão vivendo o seu próprio propósito, né, Camila? estão ali porque são amigos de não sei quem, então. É. E nem gostam Porque daquilo que está sendo aceitaram feito. excelentes oportunidades, né? É, É então, verdade. então aí eu fiz esse curso aí, né, junto com o Oi. meu vídeo aqui. Então a gente voltou para a gente conseguir aí apoiar as pessoas que querem desenvolver ou tem algum propósito em relação a liderar, né? Mel, Show! eu quero te Indico. agradecer muito por ter aceitado esse convite. Ontem eu não te vi lá no clube pra gente conversar, mas deu certo. Ontem à noite a gente falou e já marcou. Gente, essa mulher aqui foi de prontidão fazer essa live aqui e trazer tanto conteúdo para vocês. Então, assim, gratidão mesmo. Eu acho que Obrigada. quando a Obrigada gente pelo está a convite. serviço aí, né, muita coisa boa acontece. Pessoal, quem está aqui com a gente e se acha que o assunto é relevante, tira uma foto aqui dessa live, posta lá no seu story, marca a Melissa, marca eu, né, para que mais pessoas possam também assistir essa live, né, entendendo aí que tem ajuda, que tem o curso da Mel ali com propósito lá na bio dela, tem um curso de liderança lá na minha bio. Então marca lá, marca eu e ela, põe a hashtag ali, estou buscando meu propósito, ou o propósito é importante, né? Então coloca lá e marca a gente para a gente repostar vocês. Adorei, Camila. Tema, sempre que você quiser, eu estou aqui à disposição. Obrigada, viu? Todo mundo que aqui Também, daqui um dia a participou, gente mandou marca nosso perguntas. café para mim ver esse pé de caju aí. Vem mesmo. Renata Bonfim, um beijo para você, viu? Fica com Deus. Delícia Beijo para todo maravilhosa. mundo que esteve aqui, ó. Fiquem com Deus, até a nossa próxima. Lília, obrigada, viu? A Lília tá indicando ali, obrigada. É.
Um beijo, Beijo pra meninas. vocês. Obrigada, Melissa. Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau.